Boa noite. Mais uma vez aqui, né, para fazermos então a revisão do que já foi visto até ontem, para que vocês possam então fazer amanhã uma boa avaliação, né? Um abraço aí para o professor Anselmo, que está em Itacoatiara. Ele gostou de ir lá, tá? Gostando de ficar aí com vocês. Então amanhã, aproveitem que ele está aí, amanhã já preparem um café da manhã, convida o professor Anselmo, depois prepara um almoço, não deixa ele fugir, passe o dia com ele amanhã, vai ser um dia muito proveitoso. E aí põe para estudar, pelo menos a turma de Itacoatiara aproveita. E as outras não fiquem com ciúmes. Quando ele chegar nos outros municípios, façam a mesma coisa, ok? Bem, hoje a nossa revisão, então a gente vai, né, fazer, eu procurei assim resolver pelo menos uma, duas questões do assunto que foi visto aqui, né? Então, procurem estudar diante da revisão que vai acontecer hoje. Eu sei que vocês já têm feito alguma coisa e em seguida eu vou tirar algumas dúvidas que alguns municípios mandaram então para nós, ok? Vamos lá, primeira tela. Aplicação. Verifique a continuidade da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x em x igual a 2. Então, a gente vai verificar a continuidade. Lembrando, né, que para uma função ser contínua em A, ela deve obedecer aquelas três condições, certo? Então, essas três condições nós vamos rever aqui. Primeira delas, tem que existir o f de A, no caso, que aqui é 2, né? Então, a gente vai verificar se existe f de 2. Vamos, na função, né, onde tem x, nós vamos aplicar o valor de 2. E aí, nós vamos ter 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Isso vai ser igual a 4 mais 6, que é igual a 10. Então, existe f de 2. Ela está definida para esse valor, ok? Existe o limite de f de x quando x tende a 2? É a segunda condição. Bem, vamos verificar se existe o limite. Para existir o limite, né, tem que existir os limites laterais, nesse ponto. Então, se você observar x ao quadrado mais 3x, tanto faz você tender a 2 pela direita quanto pela esquerda, o resultado vai ser o mesmo. Se você for calcular intuitivamente o limite de x ao quadrado mais 3x, né, quando x tende a 2, você vai encontrar que esse limite, né, ele está indo para o número 10, né, que o limite dessa função, quando x tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, isso vai ser também igual a 10, ok? Então, primeira e segunda condição, para ser contínua num ponto A, a função tem que satisfazer três condições. A primeira que tem que existir, né, é f nesse ponto, a função tem que estar definida para esse valor de x. Em seguida, tem que existir o limite dessa função, quando x tende a esse ponto. E a terceira condição, pode passar a próxima tela, a terceira condição é que se esse limite existe, né, o limite de f de x quando x tende a 2 existe, ele é exatamente igual ao f de 2. Então, fechando assim, se a primeira condição é satisfeita, a segunda é satisfeita, então acontece o mesmo valor nas duas. E aí, é verdade, não é? A primeira f de 2 deu 10. A segunda, o limite de f de x, quando x tende a 2, também foi 10. Então, né, essa função é contínua em x igual a 2. Então, observem que essa foi o assunto da minha primeira aula, né? Continuidade, certo? E aí eu defini o que é a continuidade, né, de uma função x num determinado ponto A. Então, tem que obedecer essas três condições. E aí, dessa forma, a gente revisou aqui, então, um exercício desse tipo. Vamos à próxima. A próxima aplicação, por favor. Verifique se f de x igual a x ao quadrado mais 3x dividida por x mais 1 é contínua em x igual a 1. Novamente, nós vamos ter que analisar as três condições. Então, vamos lá. A primeira delas, né? A primeira é se existe f de x.
Pode entrar a próxima tela. Pode entrar a próxima. Existe f de 1, né? F aplicada em 1. Vamos substituir lá o x por 1. Pode entrar a próxima tela. Então, nós vamos ter f de 1 é igual, né? Substituindo x no 1, 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, dividido por 1 mais 1. Isso aí vai ser igual a 4 sobre 2, não é? 1 mais 3 sobre 2, que vai ser igual a 4 sobre 2, que vai ser igual a 2. Então, a primeira pergunta está respondida. Existe f de 1. Em seguida, B. Existe o limite de f de x quando x tende a 1? Então, vamos calcular o limite aí, certo? O limite à esquerda, o limite à direita. Então, se a gente fosse fazer, né, a aproximação ou se fosse calcular mesmo pela definição de limite, então nós observamos que também vão existir os limites e esse limite, né, tanto lateral à esquerda quanto à direita, também vão estar tendendo para o mesmo valor, ok? Se a gente for também substituir o 1 ali na função, né, calculando o limite intuitivamente, nós vamos encontrar que isso também vai ser igual a 2, ok? E a última condição, se existe o limite e se existe f de 1, então eles são iguais. E é verdade, você encontrou na letra A o número 2, na letra B o número 2. Então, essa função, né, para esse ponto, x igual a 1, ela é contínua. Observa que eu estou colocando x igual a 1. Então, para esse ponto, né, nesse ponto, ela é contínua. Ok. Passemos à próxima. Verifique agora se f de x, né, que é dada aí por essa sentença, definida dessa forma, x ao quadrado mais 3x, se o x é maior ou igual a 0, e x menos 2, se o x é menor que 0. E a gente quer verificar se ela é contínua em x igual a 0. Então, nesse ponto aí. Então, vamos analisar essa situação. Temos que verificar as três condições. Existe, né, f de 0, né, já que o ponto é 0, existe f de 0? Próxima tela. Então, a gente vai verificar isso aí. Bem, quando nós formos utilizar o valor 0, né, pensem, vocês acham que nós vamos utilizar a primeira parte da sentença ou a segunda? A gente tem que usar x ao quadrado mais 3x ou x mais 2 na hora de substituir x igual a 0. Aí você observa que na primeira condição está x maior ou igual a 0. Tem um errinho aí, é x menor que 0 na segunda. Certo? X maior ou igual a 0, ali para x ao quadrado mais 3x. Então, para o caso de igual, nós vamos utilizar a primeira. Então, vamos substituir o 0 ali na primeira. 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 igual a 0. Então, existe f de 0. Gente, a segunda parte ali é x menor que 0, tá? Desculpa aí o erro. Letra B. Né, a gente vai agora verificar a segunda condição. Né? Se existe o limite, né, dessa função quando x tende a 0. Ela é definida de duas maneiras. Maior ou igual a 0 é x ao quadrado, né? Volta lá a outra tela para eu lembrar da função, a outra ainda. Isso. Quando for pela direita, ó, maior ou igual a 0, nós vamos utilizar x ao quadrado mais 3x. Quando for pela esquerda, tá? Porque ali está errado, vai ser x menos 2, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai calcular os limites ali separadamente, porque ela está definida de forma diferente para cada intervalo. Então, à esquerda, calculando o limite pela esquerda do 0, nós vamos utilizar x menos 2. Então, vamos substituir aí, ó, 0 menos 2 vai dar menos 2. Quando nós formos calcular pela direita, nós vamos ter que utilizar a anterior, né? X ao quadrado mais 3x, pela direita, que é maior que 0. Então, 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 é 0,
né? Então, calculei o limite pela esquerda e o limite pela direita. Aí você observa que os resultados foram diferentes, né? Quando você vem se aproximando do zero pela esquerda, a função tende a -2. Quando você vem se aproximando do zero pela direita, a função tende a 0, o limite vai para 0. Então, diferentes os limites laterais. E o que a gente viu aqui no curso? Que quando os limites laterais, né, existem, mas são diferentes, não existe o limite dessa função para esse ponto onde aconteceu isso. No caso, não existe o limite de f de x quando x tende a 0. Logo, né, olha, a nossa função não foi, né, ela não satisfez a segunda condição de de existir o limite de f de x quando x tende a 0. Então, ela não é contínua em x igual a 0. Bem, então isso é estudar a continuidade da função para determinado ponto, né? A gente só tem que pensar um pouquinho, analisar no ponto o que está acontecendo para esse determinado ponto, né? Então, na hora de verificar se o limite existe, lembrar sempre dos limites laterais, né? Bem, o que acontece pela direita, o que acontece pela esquerda? Como é que vai ser quando a aproximação for de um número maior que for diminuindo? E o que vai acontecer quando a aproximação for de um número menor até aumentando, até se aproximar do número que a gente quer, ok? Bem, passemos adiante. Verifique se f de x, né, igual a x mais 1 para x maior ou igual a 0 e 2x para x menor que 1 é contínua em x igual a 1. Pessoal, vocês ali no 0 é 1, tá? Maior ou igual a 0 é maior ou igual a 1. Essas coisas acontecem. Então, substituam, tá? Onde é x maior ou igual a 0, substituam por 1, por favor. Vamos lá. Para x igual a 1. Vamos verificar as três condições. Vamos verificar as três condições. Primeiro, né? Se existe f de 0, né? Que não é 0, é 1. Eu vou fazer ali no quadro, porque essa daí não deu certo. Ali não era f de 0, era f de 1. Desculpem. Bem, então a gente tem uma função aqui, f de x, dada por x mais 1, né? Se o x for maior ou igual a 1. E 2x se o x for menor que 1. E a gente quer verificar a continuidade para x igual a 1, ok? A continuidade para x igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se existe, né? Se existe o f de 1. Quando for 1, eu tenho que usar a primeira, ó, igual a 1. Então, vou ter 1 mais 1 igual a 2, certo? E f de 1 deu 1 mais 1 igual a 2. A segunda condição é se existe o limite, certo? Quando x tende a 1 de f de x. Essa é a segunda pergunta, ok? Então, nesse momento, a gente vai ter que calcular os limites laterais. Então, olha, a primeira condição, ela já é satisfeita, certo? Existe f de 1, né? Deu igual a 2, tá? A segunda é se existe o limite, mas a gente vai ter que calcular os limites laterais. Então, eu vou apagar aqui. Tudo bem? Posso apagar? Acho que sim. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite quando x tende a 1, vamos pegar pela direita. Pela direita é x mais 1 que nós vamos tomar, né? Maior que 1 é o x mais 1. Então, a gente vai ter 1 mais 1 igual a 2. Pela esquerda,
nós vamos ter o limite quando x tende a 1 pela esquerda de 2x. Então, vai ser essa daqui, né? Porque pela esquerda é menor, 2x. Então, 2 vezes 1, 2. Ora, os limites laterais existem, né? E são iguais, certo? Você observa que eles existem e são iguais. Então, ó, né? Se isso acontece, existe o limite, né? Portanto, existe o limite quando x tende a 1 de f de x. E esse limite é igual a 2. Bem, se o limite existe, é igual a 2, e f de 1, né, também deu igual a 2, essa função, ela é contínua em x igual a 1, ok? Então, mais uma aplicação envolvendo continuidade. Vamos lá continuar com as nossas telas, né? Então, aí seria a existência, né, do f de x, do limite de f de x. A gente já verificou pela esquerda que deu 2, eu fiz a conta aqui para vocês. Pode continuar. Pela direita também deu igual a 2, certo? E aí a gente nós concluímos então aqui que o limite existe e que ele deu exatamente igual a f de 1. Então, ela é contínua em x igual a 1. Tudo bem? Muito bem, meus queridos. Um outro tipo de aplicação que nós fizemos aqui foi determinar o valor, né? Determine o valor de A para que f de x igual a 7x menos 6, se x for menor que 2, e 2a se x for maior igual a 2, no valor x igual a 2. Então, agora, para que essa função, né, aí também faltou uma informação, né? A gente quer admitir aí, gente, que ela é contínua, tá? Determine o valor de A para que essa função seja contínua no valor x igual a 2. Passou muita coisa. Então, olha só. Determine o valor de A para que essa função, tá? Aí existe duas palavras. Seja contínua no valor x igual a 2. Então, a gente já está admitindo que ela é contínua, certo? Ela já é contínua. Nós só queremos saber quanto vale aquele A para que isso aconteça, certo? A gente vai admitir, ela é contínua, quanto é o valor de A, então, para que isso ocorra realmente, ok? Então, a continuidade, ela depende das 3 condições. Vamos lá, então a gente vai ter que trabalhar com elas, né? Então, tá aí a função. 7x menos 6, se x é menor que 2, e 2a se x é maior ou igual a 2. E a gente quer, ela é contínua, nós vamos determinar o a para que ela seja contínua em x igual a 2. Bem, quanto é o limite, né? Se ela é contínua, existe o limite. Vamos ver quanto é. O limite de f de x quando x tende a 2, certo? O limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 2, de 7x menos 6, ok? Os limites laterais existem e são iguais. Então, a gente vai calcular o limite aí pela 7x menos 6. Então, substituindo o x por 2, vamos ter 7 vezes 2 menos 6, dá 14 menos 6, 8. Então, o limite dessa função é igual a 8, ok? Porque ela já é contínua, a gente não está verificando, a gente já está usando esse fato de que ela é contínua. Como ela é contínua em x igual a 2, o que tem que acontecer? O limite tem que ser igual a f de 2, né? Tem que acontecer que a primeira condição seja igual à segunda. Então, o limite dessa função é igual a f de 2. Mas quando eu quero calcular f de 2, eu tenho que substituir, quer dizer, a função que eu tenho que usar é onde é igual a 2.
E onde é igual a 2? É 2A, certo? 2A. Então, eu já